gravando, então essa live vai estar disponibilizada depois no YouTube também, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês, né? Se vocês tiverem perguntas ou quiserem comentar alguma coisa via áudio, vocês podem também, caso tenha disponibilidade de áudio no computador de vocês, no celular. O celular tem, claro, né? Mas vocês podem fazer pergunta aqui no chat também, tá? Então, às vezes eu vou demorar um pouco para ver, porque eu vou estar mostrando os slides ou resolvendo um programa. Mas vocês podem estar fazendo aqui no chat ou pedir a palavra para estar fazendo uma pergunta. Vocês também conseguem compartilhar a tela de vocês. Então, por exemplo, se vocês clicarem no mouse, com o mouse em cima da tela e clicar, vai aparecer algumas opções, né? Então, aqui do lado direito inferior tem uma setinha, que no caso eu estou apresentando no momento, né? Eu paro minha apresentação e você sobe a sua, né? Dá para habilitar ou desabilitar o áudio também. Então eu peço que enquanto eu estiver falando, tentar deixar o áudio desabilitado para evitar possíveis interferências que pode ter, alguns ruídos, certo? Alguma pergunta até então? Tá. Então vamos começar. Vamos começar. Eu vou colocar um pouco do contexto como que a gente tá, certo? Hoje a gente teve uma reunião pela tarde para discutir. Vocês devem estar questionando quando volta, né? Quando volta, vai voltar, o método que vai voltar. Então, basicamente, a gente tem a reitoria mandou 9 cenários para a gente. No entanto, esses 9 cenários é contando com retorno presencial. E isso é um pouco complicado nesse momento que nós estamos, né? Então, a gente vai ver se consegue dar uma outra alternativa para a reitoria, mas tem que vir lá alguma coisa lá de cima para a gente estar tentando montar calendário ou não. Então, por enquanto, são 9 cenários possíveis para retorno, mas todos com retorno presencial, né? Sendo meados de junho ou julho. Né? O que é muito complicado porque a gente não tem como dimensionar, né, a amplitude do que está acontecendo, né, da pandemia. Então, basicamente, a gente vai ter uma reunião na quarta geral com todos os docentes e servidores para estar discutindo isso, ver qual posição que o campus vai estar tomando frente a esses novos cenários, ou se nós iremos sugerir outro cenário. Tá? Basicamente, o grupo de informática, né, que foi a reunião que a gente teve hoje à tarde, nós estamos propensos e a gente tem a ideia de retornar nesse início com modalidade online, né, fazendo, por exemplo, toda segunda-feira, no dia da aula de cada docente, uma live, por exemplo, como essa, passando conteúdos, abrindo espaço para dúvida. A gente sabe que não é a mesma coisa que o presencial, mas pelo menos para não atrapalhar e atrasar muito, né? A gente já perdeu 40 dias letivos desde da suspensão do calendário. Então isso para repor a gente vai ter que criar um plano para não atrasar muito, tá? Então basicamente a gente tem esse cenário aí só para vocês estarem cientes. Tá? Eu particularmente esse cenário já tinha que ter voltado para ontem, né? A gente poderia já estar começando com alguma forma aí de continuação de aula para estar registrando. Beleza? Então, começando, né? Nossa videoaula, eu vou criar um projetinho novo lá no NetBeans. Novo projeto, new project. O computador está um pouquinho lento, pessoal. Tem que dar uma formatada nele. Ou pegar um SSD. Aplicação CC++, vai aparecer a telinha do nome, né? Esse processo só para relembrar ainda quem às vezes perdeu um pouco o contato com a ferramenta. Live
11/5 for. Bom, vai criar o projeto ali, né? Enquanto isso eu vou dar início, beleza? Bom, então vamos lá, falando com relação à estrutura de repetição for, né? E fazendo uma pequena revisão. Então, basicamente, a gente tem, nas aulas anteriores, nós vimos estrutura de repetição while e do while, né? Nas videoaulas anteriores. Então a gente tem estruturas condicionais, onde se encaixa o if, que é a estrutura de seleção, e a estrutura de seleção múltipla, que é o switch case, certo? Que trabalham com bases em condições, né? O switch case, na verdade, a gente tem um subconjunto de condições exatas que ele trabalha. No entanto, em alguns casos, de extrema necessidade e importância que a gente repita um conjunto de comandos um número x de vezes. Esse x, número de vezes que vai repetir, eu posso ser fixo ou não. Então vai depender muito do problema. Então imagine um contexto que eu tenho de um questionário online, por exemplo, né? Que eu vou estar fazendo um contador lá que vai estar sempre contando isso toda vez que eu tenho usuário logado. Então eu não sei quantas pessoas irão estar participando daquele questionário. Então aquilo lá, enquanto, por exemplo, a data não chegar tal data, por exemplo, né? Pega a data do sistema, enquanto não chegar na data do sistema final, né, do tal dia, você continua com a contagem da repetição. Certo? O exemplo que eu estou dando nesse slide é um valor fixo, né? Então, por exemplo, lá no while seria enquanto o i menor ou igual que 25, porque eu estou pedindo 25 notas, tá? E hoje nós vamos ver nessa aula é o for, tá? Basicamente, só revisando um pouco do while. O que nós temos no while? Ele vai repetir um conjunto de vezes, while seria o enquanto, né? Enquanto minha condição for verdadeira. Então, o que eu vou ter aqui? While, entre parênteses, minha condição. Aí eu posso ter várias condições lógicas aqui dentro, separadas por or ou por end, como a gente fez na última live, né? Alguns questionaram isso, eu coloquei lá exemplo com or e com end. Eu posso ter várias condições, por exemplo, tornar duas condições aqui verdadeiras. E a sequência de comandos, né, serem executadas, ou seja, essa sequência de comandos vai ser o que eu vou estar repetindo, certo? O que nós temos aqui nesse caso? Estou mostrando todos os números de 1 até 10. Então, quando a gente vai trabalhar com estrutura de repetição, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um contador. Então, esse contador aqui, a gente pode começar ele com qualquer valor, só que ele tem que se adequar à minha condição. Normalmente, a gente começa com 1 se a gente for incrementando. Tá? Então, estou começando essa variável contador aqui, ou controlador, alguns comentam, né? Denotam dessa forma, igual a 1. Se eu quero mostrar números de 1 até 10, eu tenho que ir incrementando eles em uma unidade. Senão eu vou entrar no caso de loop infinito, certo? E não é interessante para mim eu entrar em loop infinito. E aí aparece aqui para mim, ó, i igual a i mais 1. Senão eu vou entrar no caso de loop infinito. Tudo bem? Vamos só fazer esse exemplo lá. Deixa eu só pegar aqui a apresentação. Eu vou retirar, limpar aqui. Não está limpando não, é que ela estava modificando aos poucos. Alguma pergunta até então, pessoal? Deixa eu dar uma olhada só no chat, não é nenhuma pergunta. Beleza. Então vamos lá. Então criou aqui meu projetinho. Vou abrir o arquivo. Ele abre, eu vou estar digitando dentro do meu arquivo principal. Tá? Então aqui em cima eu tenho minhas bibliotecas. Eu já venho com essa biblioteca aqui, no entanto eu vou adicionar duas outras bibliotecas que pode ser que a gente trabalhe com elas. Na verdade, uma é extremamente necessária, que é a IOStream, que é a biblioteca de entrada e saída. E a outra biblioteca include CString,
que eu vou estar trabalhando com exatamente string, na sequência de caractere. E aqui eu posso incluir, por exemplo, o tipo de dado string, certo? Então, o que eu vou fazer primeiramente? Então, int i igual a 1, estou iniciando minha variável que eu vou estar contando. Então, enquanto i for menor igual que 10, vou estar imprimindo i igual a, e vou fazer a concatenação aqui com a variável que eu tenho. Certo? No entanto, esse cenário que eu tenho aqui, ele entra no que é chamado de loop infinito. Por quê? Em nenhum momento eu estou mudando o valor da minha variável. Tá? Minha variável continua valendo 1. Então aqui ela vai ficar repetindo esse 1 aqui infinitamente, que é o caso chamado de loop infinito. Correto? Alguma pergunta? Só terminando aqui para anotar o caso do loop infinito. No NetBeans, na maioria das IDEs, né, dos softwares que a gente utiliza para programação, quando eu entro no meu caso de loop infinito, basta eu clicar Ctrl C que ele vai interromper aquele processo que está executando. Tá? Então, aqui, por exemplo, ele vai começar aqui a imprimir 1, ó, e está imprimindo aqui 1. Se eu for aqui para cima, ele vai me mostrar vários 1s aqui. Ó. Então, para eu interromper esse processo, eu dou Ctrl C, ou tem um stopzinho aqui do lado também. Tá? Então, interrompi o processo. E o que eu faço para não entrar em loop infinito? Para não entrar em loop infinito, eu tenho que modificar o valor da variável, que eu incremento. I igual a i mais 1. Certo? Então, executando novamente agora, ele vai imprimir os números de 1 até 10. Ele está repetindo esses dois comandos aqui 10 vezes. Quando chegar no valor 11, a condição do while se torna false, ele vai sair do while. Beleza? Alguma pergunta até então? Beleza, imprimiu de 1 até 10 e saiu. Tá, então, voltando para a minha apresentação, aqui para sair do loop. Tá? Então, esses dois outros exemplos nós fizemos nas outras aulas, né? Que é para fazer o algoritmo que peça 10 números, ou seja, eu não vou ter 10 CINs, vou escrever um único CIN dentro do while, nesse um cout dentro do while e um CIN para estar dentro do valor que eu vou estar digitando por 10 vezes e verificar quais são pares e quais não são. Então eu vou só refazer esse aí, porque a gente trabalha com if dentro dele. Tá? E aí a gente retorna depois. A minha condição é exatamente a mesma, porque eu vou começar o i igual a 1, eu vou pedir 10 vezes, né? Então, meu número aqui é um número fixo, mas eu poderia pedir para verificar a quantidade de vezes que eu estou pedindo, ou digitar S para sair, por exemplo, e assim por diante. E vou pegar aqui o número. Tá? Então, o que eu vou estar repetindo aqui? Eu vou apagar esses dois, vou deixar só meu incremento. Meu incremento é a última coisa que eu coloco, porque pode modificar minha lógica do programa. Então, eu vou dar um cout aqui, digite um número inteiro, barra N para estar quebrando a linha, e vou ler esse número digitado através do comando CIN. Então, cout CIN, primeiras aulas lá que nós vimos, né? E aí eu vou verificar se o número é par ou ímpar. Para eu verificar se o número é par ou ímpar, eu vou usar o porcentagem, que é o resto da divisão inteira. Então, se o número digitado porcentagem 2 for igual a 0, significa que o resto vai ser 0. Vou imprimir que o número é par. Certo? Eu vou copiar aqui, que a única coisa que eu vou modificar no else, que eu vou ter um else aqui, é que o número é ímpar, certo? E eu tenho meu incremento. Então, o que ele vai estar repetindo por 10 vezes? Todos esses comandos que estão dentro do while, certo? Então, começando.
digite o número inteiro, 1. 1 é par, é o número ímpar. 2, par. 55, ímpar. 50, par. 70, par. Então, isso eu vou fazer o processo por 10 vezes, né? Eu digitei 8 aqui, apertei Enter, mas ele está demorando um pouquinho. 9, ímpar. 80, par. 80 de novo. 75. Falta mais um só. 99, 75. É o último que faltava. Certo? Perguntas, pessoal, com relação ao while? Fazer uma pequena revisão, tá? Lembrando que essa aula vai estar no YouTube depois. E aí eu tenho do while. Qual que é a diferença do while para o do while? Tem duas diferenças básicas. Primeiro, o do while eu tenho esse ponto e vírgula aqui no final da minha condição. E no do while, diferente do while, eu vou executar pelo menos uma vez o que eu vou repetir. Tá? Por quê? Porque minha condição é final. Então, primeiro eu executo meus comandos para depois eu verificar se minha condição é verdadeira no final. Tornou-se falsa, sai do meu comando. Se ela for falsa já na primeira condição, ele não faz nada no while. Então, por exemplo, se eu quiser modificar aquele meu programa lá, enquanto i, meu i está valendo 1, certo? Menor ou igual que 0. Meu i está valendo 1 no início. Vai comparar, 1 é menor ou igual que 0, então ele nem entra aqui. Tá? Então, nesse caso, ele não vai nem entrar, vai acabar meu programa sem fazer exatamente nada. Porque toda minha comunicação com o usuário está dentro do while. Tá? Então, aqui ele já torna falso logo de cara. Diferente do while, que ele executar pelo menos uma vez aqueles comandos para depois verificar minha condição. Tá? Mesmo ela já sendo falsa, terminou meu programa sem eu executar nada. Certo? Dúvidas? Beleza, então, pessoal. Então, vamos lá agora para a parte do... Aqui é um exemplo do programinha, né? Começando com 2 até 100, aumentando de 2 em 2. O incremento. Vamos lá com o for. O for ele tem essa estrutura aqui. For, o que está dentro do parênteses faz parte do for. E aí, o que tiver dentro das chaves aqui são os comandos que eu vou estar repetindo. Como que eu faço for? Lembra lá no while que eu tenho o quê? Eu tenho essa variável aqui, que é minha variável de inicialização, na maioria das vezes, né? Não necessariamente eu vou ter só no while, eu posso ter variáveis booleanas também, de verdadeiro ou falso, entre outros que eu posso ter. Então aqui eu tenho o i igual a 1, certo? Esse i igual a 1 eu também vou ter em algum momento. Então eu vou declarar minha variável int i, por exemplo, e aqui eu inicializo ela com o valor que eu quero. Essa inicialização ele só faz na primeira vez que ele passa pelo for. Tá? Eu vou ter o teste, que vai ser minha verificação se minha condição é verdadeira, que é o que você tem aqui toda vez que você vai verificar o while aqui, ou do while, e o incremento, que é quando eu estou aumentando o incremento aqui da minha variável, em mais uma unidade, se eu vou estar decrementando, e assim por diante. Tá? Então a inicialização vai acontecer apenas uma vez, o teste sempre é verificado toda vez que eu volto para o for, e o incremento é feito depois que eu executei todos os meus comandos. Então, quando eu encontro minha chave fechando aqui, ele incrementa e volta para o for, faz o quê? O teste. A inicialização é só na primeira vez que ele entra. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Eu vou começar com a variável inteira e depois a gente adiciona o char. No primeiro exemplo, eu estou fazendo exatamente aquele do while, imprimindo de 1 até 10. Tá? Só que note que aqui dentro eu não tenho mais meu incremento que eu tinha lá no while, i++. Por quê? Eu tenho aqui, ó, x++ é meu incremento. Tá? Então, aqui eu vou apagar tudo isso. Vou declarar int x. Não preciso inicializar ele aqui, tá? E aí eu vou para o for. For x igual a 1, minha inicialização. Enquanto x for menor ou igual que 10, que essa é a minha condição, x++. Tá? Importante, pessoal. Eu vou fazer aqui um exemplo sem as chaves. Tá? Cout. E vou fazer com duas formas aqui para vocês verem. Tá? X igual
E aqui embaixo eu vou repetiria. Note que quando eu dei o Enter ele for para lá, porque não faz parte mais do for. O valor de x, certo? Note que eu não coloquei aquelas chaves. Quando eu não coloco minhas chaves, o que ele vai estar repetindo dentro do for é somente o primeiro comando, tá? Só isso que está aí dentro do for. Então, nesse caso aqui, ó, só para vocês verem que ele só vai imprimir x igual, x igual, x igual e não vai modificar, não vai imprimir o valor da variável x. Tá? Por 10 vezes. O único valor que ele vai imprimir vai ser lá no final o valor 1. O valor 10, aliás. Tá? Porque ele foi aqui para 10, 11, né? Desculpa. Na hora que ele chegou em 11, ele sai do for e vai ser que ele vai imprimir aqui. Então, ó, x igual, x igual, x igual, 10 vezes, depois imprimir o valor 11, que é quando ele sai do meu for. Se eu quiser colocar esses dois aqui, para imprimir juntos, né? Eu tenho que colocar entre as chaves, senão ele só vai executar primeiro uma vez. E aí eu vou dar um endline aqui, só para quebrar minha linha e não ficar feio, né? E vou de novo. Agora ele vai de 1 até 10, quebrando a linha corretamente, que são esses dois comandos que ele está repetindo. Tudo bem? Tranquilinho? Outro exemplo aqui, só para mostrar o decremento. Então, novamente, o meu x já está declarado lá em cima. Vou colocar aqui embaixo. Ó. For. E aí eu inicio ele com 20. Minha condição é quando ele for maior ou igual que 0. E aí eu faço o decremento em uma unidade. Agora eu vou colocar o cout, como está lá no slide, em um único comando. X igual a concateno e quebro a linha. Tá? Ah, professor, por que hora eu uso o endline e hora o barra n? Depende muito, né? Aqui como eu concatenei, eu poderia até colocar o barra n, mas o que eu teria que fazer aqui? Abrir as aspas. Então, tanto faz. Os dois funcionariam da mesma forma nesse caso, tá? Ou você pode também, se você não quiser colocar o endline nem aqui, você pode iniciar antes do x, o barra n, para estar quebrando as linhas. Certo? Então foi lá de 20 em ordem. Primeiro ele faz do 1 até 10, né? Depois ele passa o valor de x para 20 e vem até o 0. Deu negativo, o x está valendo menos 1 depois que ele sai daqui. Tá? E aí ele termina. Tudo bem? Perguntas até então? Vou estar apagando esses dois aqui para a gente fazer outros exemplos. Tá? E aí eu tenho char de um caractere importante, ch. Então, um caractere eu não coloco nada nele. Né? Senão teria que ser aspas duplas ao invés das aspas simples aqui. Ó. Tá? Então eu também consigo fazer. Não é muito usual, mas só para mostrar que existe. Estou inicializando o ch valendo A, enquanto o ch for menor ou igual que Z, ponto e vírgula, ch mais mais. Funciona da mesma forma, tá? Então ele vai em ordem alfabética aqui no caso, né? A comparação é em ordem alfabética. Beleza? Então aqui eu vou imprimir novamente, cout ch igual. E aí eu faço a concatenação com ch e executo novamente. E aí vai imprimir de A até Z em ordem alfabética. Certo? Então, de A até Z em ordem alfabética. Alguma pergunta até então? Então, continuando aqui. Aqui, a única coisa que eu estou mostrando, esse x mais igual a 2, é x igual a x mais 2. Tá? Então, ele está aumentando a cada 2 unidades. Eu vou mostrar esse último aqui, que ele é um pouquinho mais complicado. Então, o que eu fiz?
Vou apagar aqui o char novamente e adicionei o y. Tudo bem? O que eu tenho nesse meu for? Eu tenho duas inicializações. Estou inicializando tanto o x em 0 e o y em 0. E estou imprimindo os números pares de 0 até 90. Então, o primeiro que eu vou imprimir vai ser 0, x mais y, que é 0, né? 0 mais 0. Tá? E aí, cada vez eu aumento eles em uma unidade. Então, sempre o x vai estar fazendo 1, o y1. Na próxima vez, x2, y2. Certo? Então, estou aumentando eles em uma unidade. Qual que é a minha condição? X mais y menor que 100. Então, sempre eu estou aumentando cada um em uma unidade. Então, os dois somados sempre vai dar um número par. Tá? Porque eu não vou ter um par e um ímpar ao mesmo tempo. Eles estão começando com 0 e aumentando em uma unidade. Então, par com par é par e ímpar com ímpar vai dar par da mesma forma. Certo? Então, quando ele chegar em 49, 49 mais 49 vai dar 98. A próxima vez que ele voltar para o for, os dois vão estar valendo 50. E aí, 50 mais 50, 100, ele sai. Tá? Então, for x igual a 0. Notem, como eu estou inicializando duas variáveis aqui dentro, eu separo por vírgula. O ponto e vírgula é para eu separar os parâmetros do for. Tá? Então, aqui, ponto e vírgula. X mais y menor que 100. Ponto e vírgula. X mais mais, assim como eu fiz com a vírgula aqui, também tenho que fazer aqui, porque são dois incrementos que eu tenho que passar. Tá? Abrir o for, cout. Só x mais y, né? E a quebra de linha. Tudo bem? Lembrando novamente, quando nós voltarmos, eu vou estar repassando, explicando desde lá do if novamente, fazendo uma revisão de tudo, né? Então aqui, ó, de 0 até 98. Por que eu não imprimi o 100? Porque eu tenho menor. Se fosse menor ou igual, eu imprimi o 100 também. Belezinha? Ok, aqui é um exercício um pouco mais elaborado. Tá? Eu vou resolver esses dois. Tá? O que eu tenho aqui? Fazer o algoritmo que peça um número e faça a soma de 1 até o número digitado. Ou seja, 1, se eu digitar 4. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Como que eu vou fazer isso? Tenho que jogar dentro de uma estrutura de repetição, onde o meu contador vai de 1 até o número que eu estou digitando. Então, minha repetição vai ser essa. Então, toda vez eu vou estar fazendo a minha soma. Só que minha soma, quando eu vou somar a primeira vez, eu tenho que ter algum valor. O neutro para soma, ou seja, somar alguma coisa e vai dar aquele mesmo resultado, a primeira vez que eu vou estar somando é com 0. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou criar minha variável i, certo? Que vai ser a variável que vai estar contando. E a minha variável soma. Tá? A soma, poderia inicializar lá em cima já. Eu vou inicializar ela com 0. Poderia colocar soma igual a 0 aqui, não teria problema nenhum, tá? Por quê? Eu vou ter que somar em algum momento. Então, eu vou dar um cout aqui. Ah, e até o número que eu vou estar somando, né? Então, tem a outra variável que é o número. Digite um número inteiro sem o número digitado. Tudo bem? Lembrando, se eu somar, por exemplo, se eu fizer isso, soma igual a soma mais i, a primeira vez que eu estou somando, quando que vale a soma? Vale 0. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui, só pegar, enquanto a gente desenvolve o algoritmo, eu vou abrir uma planilhinha aqui no Excel. Então, pessoal, essa aqui é até bom o Lauro estar comentando. O que eu vou dar para vocês assim? Eu vou dar tempo para, se a gente voltar à distância,
Eu vou dar um tempo para vocês estarem fazendo, simulando como se fosse aula também, tá? Para a gente não ter esse tipo de problema. Tá? A única coisa é que às vezes se for demorar 3 horas, né, o vídeo fica muito longo para estar subindo para o YouTube. Então às vezes eu vou travar a fala aí para ficar só os slides mesmo. Ou de repente eu jogo só minha videoaula lá. Tudo bem? Mas vamos ver a melhor forma, né, para ficar bom para todos. Tudo bem? Então vamos lá. Pedi o número digitado. Eu ia abrir o planilha do Excel, né? Acabei não... Deixa eu só sair da apresentação, senão vai aparecer para mim digitar aqui. Só para eu mostrar como que ele vai estar trabalhando. Tá joia? Eu vou digitar a primeira vez um número pequeno, mas na segunda vez que eu rodar, a gente digita um número maior para ele ver que faz a somatória. Então, meu for vai começar com 1. O primeiro número que eu vou somar é 1. Tá? Eu poderia até fazer uma verificação aqui para otimizar, para verificar se o número é positivo, né? Porque eu poderia fazer tipo um if para verificar se é negativo ou não. Aí eu somaria no caso se fosse negativo, mas eu faço depois aí para não confundir vocês nesse momento. Então, enquanto o meu i for menor ou igual que o número que eu digitei, ele vai fazer minha repetição e meu i que eu vou aumentando. Tá? Então, o que eu vou repetir? Minha soma vai ser igual a soma mais i. Tudo bem? Eu vou imprimir aqui a soma parcial. Quando eu falo imprimir parcial, é imprimir dentro da estrutura de repetição, tá? Soma parcial é igual e a variável soma. Então, a primeira vez que eu vou imprimir, quanto que vale minha variável soma? Então, note, eu tenho que fazer a soma primeiro para depois imprimir. Inicialmente, ela vale 0, tá? Vou somar com quanto? 1. Então, minha soma vai passar a ser 1. Não incrementa aqui de novo, tá? Por quê? Ele incrementa automaticamente quando ele volta para o for. Tá? Então, o que eu vou ter na minha planilhinha aqui do Excel? Então, vamos lá. Vou rodar o programinha do jeito que está. Depois, a soma final é mesmo da última soma parcial. Tá? Se eu quisesse imprimir uma soma final aqui fora, é o mesmo resultado, desculpa, da última soma. Então, digite o número. Vou digitar o número 4. Faltou barra N aqui. Deixa eu dar o barra N antes. Executar novamente para ficar mais claro. Então, vou digitar o número 4. A minha primeira soma parcial é exatamente aquilo que eu falei. 1. Depois ele aumentou o 1 para 2, somou o quê? O que eu tinha no nova soma, que é 1 mais 2. Vai dar 3. Com mais 4. Com mais 3, vai dar 6. Com mais 4, vai dar 10. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Eu tenho o valor da soma, que começa em 0, certo? O i, que começa em 1, e depois eu vou ter a soma mais i. Ou seja, a primeira vez que eu entro no for, meu i vale 1, vou somar, a soma vai ser igual a soma mais i, vai passar a valer 1. Então, quando eu vou entrar na segunda vez no meu for, a minha soma está valendo 1. E aí, o que eu vou somar? Esses dois valores aqui. 1 mais 2. Que vai dar 3. Então, deixa eu fazer 0 mais 1, certo? Nova soma, passa a valer 1, passa a valer 3. Ok? O meu i passou a valer 3. Quanto que é minha nova soma? 3. Então, quando eu vou somar novamente, vou estar somando 3 mais 3, que vai dar 6. E aí, de novo, aumentei o valor do i, minha soma passa a valer 6, e pela última vez eu vou estar fazendo o meu cálculo. A soma que eu tenho agora é 6 mais 4, que vai dar 10. Aumento minha variável i pela última vez. O que vai acontecer? O meu valor é menor aqui, maior que o número digitado, 5 é maior
que 4, né? Então ele vai sair. Mas eu posso digitar qualquer soma. Então, sei lá, quando o Franklin lá na matemática pediu um somatório para vocês, vocês podem fazer um programinha que resolva o somatório, de 1 até aquele determinado valor digitado, como por exemplo 80 aqui. Ele vai somando, em cada vez ele vai dando a soma parcial, a última soma parcial é o que meu resultado final. Tá? Então aqui, ó, você vê que 3.160 ele somou com 80, que foi meu último. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Alguma pergunta? O que eu falei lá para verificar se o número é negativo ou positivo? Então, por exemplo, se o número for maior que zero, eu vou fazer o que está dentro desse for. Tá? Então, eu vou copiar ele aqui. Certo? Ou seja, ele só vai executar a soma dos números positivos. Mas e se o número for negativo? Ou for zero? Então, eu vou ter um else aqui. E eu vou modificar meu for. Eu vou copiar aqui, pessoal. Mas vocês vão notar que eu vou modificar ele. Se meu número for negativo, se ele for zero, por exemplo, né? Então, eu vou ter que começar meu i com quem? Com o número digitado. Porque eu não sei... Aliás, eu vou começar com 0, por exemplo, né? Para somar de 0 até aquele número. Só que aí eu vou, por exemplo, digitei o número menos 2. Certo? Então, o que eu vou estar fazendo com ele aqui? Eu vou estar decrementando. Então, o meu i vai ser i menos menos até ele ficar menor igual que o número digitado. Tá? Somente isso. Só mudo aqui que eu vou começar em 0. Lá eu começava em 1. Porque aí eu vou trabalhar de 0 até aquele número, né? Negativo. E aí eu vou. Então, por exemplo, eu vou digitar o menos 2. Minha resposta tem que ser menos 3, né? Então, a primeira vez que eu vou somar com 0, vai decrementar para menos 1. Decrementar para menos 2. E aí, quando ele for menos 3, ele vai sair do programinha. Então, por exemplo, menos 2. Opa. Acho que ele não entrou aqui. Deixa eu verificar, ele não entrou no for. Então, minha condição está errada aqui. Então, quando o i for maior, é maior ou igual que o número digitado. Isso, enquanto for maior ou igual. Então, eu modifico ele também. Tá? Por que tem que ser maior ou igual? Ele começa com 0, né? Então, o 0 é maior que o número. Então, enquanto ele for maior ou igual que o número, ele vai decrementando até ele ficar menor. Tá? Foi erro de lógica meu ali. Note que ele caiu no else, né? Ele só não foi dentro do for porque a condição já era falsa quando ele comparou. Demorando um pouquinho para executar. Então, digitar o número. Menos 2. Parcial é 0. Menos 1. Vamos executar novamente aqui, porque teoricamente ele tem que estar... Ah, tá. Eu tenho que zerar. A soma está iniciando em 0. Tá? Não sei por que ele não está comentando aqui, mas basicamente é isso, tá? Então ele volta aqui para o for, ele faz o decremento. Então a primeira vez o i está valendo 0, tá? Então ele vai somar com 0, o 0 que eu tinha antes, mas ele fica com 0.
A próxima vez, soma igual a mais, aí vai somar com menos 1, né? Porque meu i está valendo menos 1, tá? E aí ele rodaria. Deixa eu só ver se ele não está com algum lixo aqui. Menos 3, por exemplo. Aí, agora foi certinho, tá? Então estava certa a minha indagação. Ok? Perguntas, pessoal? Esse é um exercício assim, um pouco mais complicado que eu estou fazendo uma verificação. Que nem das notas lá, que a gente verificava se a nota está dentro do espaço válido, quando não estava aprovado ou reprovado. Era bem isso, tá? Para finalizar aqui, eu vou pegar esse último. Que peça 10 vezes para digitar dois números e mostrar o maior entre eles, tá? E depois eu vou fazer mais um da lista. Para a gente finalizar. Então eu vou ter aqui o int i, certo? E o número para eu verificar qual que é o maior. Dois números, né? Número 1 e o número 2. Tá? Então aqui eu vou for meu i começando em 1, não é 10 vezes? Então minha condição aqui, enquanto i for menor igual que 10, incremento em 10 unidade, em uma unidade, peço o número, minha sequência, né? Digite um número inteiro. Ok? Sem dois números, né? Desculpa. Dois números inteiros. Então, vou ler o número 1 e o número 2. Pode ser dois CINs ou fazendo um só, tá? E vou fazer o quê? O if. Se eu vou considerar aqui o número 1 maior que o número 2, qual que vai ser minha mensagem? Cout o primeiro número, ou vamos modificar, né? Colocar número 1 concateno é maior que o número 2. Só isso. E no else, o que eu vou ter? Contrário, né? Só que aí eu vou colocar maior ou igual, né? Vou copiar aqui, porque pode ser igual. E aí ele vai cair no else. Número 2 é maior. Poderia até fazer uma outra condição para verificar se é igual. Ou igual ao número 2. Não está quebrando em nenhum momento aqui. Vou colocar o endline aqui no final. E o endline aqui. Certo? Opa. Aqui está errado a variável, tá? Então, faltou aqui o... escrever ela corretamente. Olha lá, número 1 e número 2. Vou fazer o 3 da lista assim, Paulo. Olha lá, digitar dois números, 2, 4. 4 é maior ou igual que número 1. Deixa eu executar novamente, então. Ctrl C aqui para interromper. E executar novamente.
Então, 4 e 2. 4 é maior ou igual que 2. 1 e 5. 5 é maior ou igual que 1. 5 e 1. 5 é maior que 1. 8 e 80. 80 é maior ou igual que 1. 8 e 8. Maior ou igual, né, no caso. 10 e 1000. 2 e menos 1, que ele trabalha com negativo, né? Menos 5, menos 10, daqui menos 5 é maior. 0 e 2, 1 e 7, e assim por diante. Beleza? Bom, agora, da aula era isso, né? Da videoaulinha. Tá fechando aqui. E vou estar fazendo o terceiro da lista. Faça o algoritmo que peça o número e mostre a soma de todos os números pares entre 1 e esse número. O número deve ser maior que 0. Tá? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir um número. Então eu vou de 1 até esse número. Tá? Mas eu quero mas tem que ser maior que 0. Tá? O que a gente vai fazer então? Aqui eu vou ter um for dentro do while. Porque eu tenho que verificar que meu número é maior que 0. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo aqui primeiro para a gente fazer com calma esse. A soma de todos os pares, né? Então eu vou ter o quê? Int i int i soma começando com 0 e número. Tudo bem? Então eu vou pedir aqui, cout. Na verdade, eu vou ter um while e um for, né? Mas não está um dentro do outro. Digite um número inteiro positivo. Estou dando claro para ele aqui, tá? Mas caso ele não for positivo, tá? Eu vou colocar aqui while número menor que 0, eu vou pedir para ele repetir. Então vamos supor, enquanto o número for menor, que eu estou digitando for menor que 0, ou seja, eu estou digitando um número negativo, ele vai ficar aqui dentro desse while. Digitei o número positivo, ele vai sair, aí eu trabalho da minha estrutura de repetição. O i começando em 1, é de 1 ou é de 0? A soma de todos os pares, de 1 até esse número. Então, 1, o i menor igual ao número digitado, e o i mais. Ok? O que eu vou fazer aqui? Um if, se i porcentagem 2 for igual a 0, ou seja, ele é par, o que eu vou estar somando? Soma vai ser o que eu tinha antes, que eu começo com 0 lá em cima, mais o i. Tudo bem? Posso até estar imprimindo ele aqui, soma, a soma dos pares de 1 até i, porque é o número atual par que eu estou somando, é igual, e aí eu coloco a variável soma. Tudo bem? Então note aqui, meu while, outra coisa. Aqui eu não preciso
minha variável para aumentar, né? Por quê? Minha condição aqui é booleana, eu tenho que digitar um número maior que zero para eu sair dali. Tá? Enquanto ele for menor que zero, ele fica pedindo, tá? E aqui dentro do meu for, estou verificando, meu número atual, porcentagem 2 é zero, ou seja, ele é par, aí eu somo eles. Tudo bem? A última vez que ele entrar, somar o par aqui, vai ser a soma final que ele vai ter. Beleza? Então vou executar ele. Vou digitar o 6, por exemplo, que ele vai somar 2 mais 4 mais 6. Então deveria dar 12, né? Então digite o número inteiro positivo. Vou digitar negativo, menos 8. Digite o número inteiro positivo, menos 4. Digite o número inteiro positivo, menos 2. Por que ele está toda hora pedindo isso? A primeira vez, esse é meu primeiro cout aqui. Tá? As demais, aí ele entrou aqui, número negativo. Então ele está na verdadeira condição de ter menos 8. Menos 8 é menor que zero? Sim, então ele entra aqui dentro. E aí ele fica repetindo isso as outras vezes. Quando que ele vai sair dali? Quando eu digitar um número maior que zero. Então eu vou digitar aqui o 6, que eu tinha comentado. Faltou o barra N aqui, né? Novamente. Mas aqui, ó, a soma dos pares de 1 até 2 é 2. A soma dos pares de 1 até 4 é 6, que eu estou somando 2 com 4. Soma dos pares de 1 até 6 é 12. Então, só fazendo agora com o barra N. Opa. Eu fiz alguma aqui. Então, Ctrl Z. Para voltar lá, que o cout foi errado lá. Eu vou digitar o 6 direto, só... Opa, tem um outro errinho ainda. Aqui. Então, digitar o 6, vai dar o 12 no final e terminou o programa. Tudo bem? Você poderia colocar até um else para somar ímpar se eu tivesse pedido. Tá? Só que você teria que criar duas variáveis, uma soma par e outra soma ímpar. Tá? Sempre que eu vou estar criando uma variável para estar fazendo somatório, eu vou iniciar ela com 0. A dica aqui para quem quiser fazer o primeiro, da tabuada. Eu acho que eu já fiz com o while, né? É começar a tabuada quando você tem multiplicação, ou sempre que você vai querer fazer a multiplicação de alguma coisa, você tem que usar o que está multiplicando por 1. Então, no caso do fatorial, né? O fatorial, lembra que a gente começava por 1? Porque é uma multiplicação. Então, a primeira vez que eu vou estar começando, tem que valer 1. Tá joia? Porque eu vou estar multiplicando ele por aquela coisa nova que ele vai estar valendo. Beleza, pessoal? Alguma pergunta a mais? Tá? Beleza, Lauro. Qualquer pergunta que vocês tenham, né? Eu vou estar sanando da mesma forma para vocês. Espero a gente voltar aí pelo menos uma forma EAD um pouco antes. É normal a gente ter dificuldade, viu, Lauro? Se a gente voltar numa forma EAD, eu vou ver slide por slide. Eu vou dar tempo para vocês fazerem, tá? Só que aí, assim, provavelmente o ritmo das aulas vai ser um pouco mais lento, porque eu tenho que verificar, todo mundo terminou? Aí vocês vão ter que me responder aqui. Todo mundo terminou, que eu não sei quem está tendo dificuldade ou não. Tá? Mas eu vou dar o tempo para fazerem, para a gente estar e vendo a melhor forma e a gente indo com calma, tá? Eu vou subir depois dessa live, tô gravando aqui, tá? Depois eu vou subir lá pro YouTube. Não sei se ela vai ficar muito grande ou não, mas espero que não tenha problema de tamanho lá para estar subindo, tá? Mas acho que não tem, né? E eu vou estar subindo até amanhã no máximo, tá? Só vou salvar aqui, compactar no formato certinho para a gente estar subindo por lá. Com relação, assim, ao esquema que foi passado assim na aula de hoje, acho que melhorou porque ela está um pouco mais dinâmica, eu consigo ver as perguntas de você
sem um atraso muito grande. Se nós voltarmos, o Meet do Google pode ser uma forma, e a próxima eu vou tentar verificar quem já está, vou criar um grupo lá pra gente, né? O que eu estou percebendo é que diminuiu a nossa quantidade de alunos, né? De 25, nossa primeira live lá, pelo menos a quantidade de visualizações foi superior à primeira live que a gente fez, do IFES, né? Foi superior a... Vou mandar assim, Thiago, uma notificação, um e-mail falando sim que o Meets vai estar pronto, passando o código para vocês estarem entrando no grupo, tá bom? E aí a gente vê a melhor forma, tá? A gente começou lá, eu não vi quantos que tinha certinho, né? Mas na aula da semana, na última live que a gente fez, nós tínhamos em torno de 8 a 10 pessoas. Hoje nós estamos com 4 alunos, né? O Teams realmente ele é mais chato para fazer de última hora, por isso que assim, a gente tem que estar todo mundo para estar... Mas a gente teve poucos alunos, a gente está contando comigo 5 pessoas, né? Então a gente tem menos de 20% da turma, tá? Eu sei que tem alguns alunos que já têm um pouco de conhecimento, então talvez fica desestimulante. A gente tá toda semana, então nossa média assim de eu estar passando alguma coisa nova é de 2 a 3 semanas, né, para eu estar passando algum conteúdo novo. Mas para quê? Pra gente não eu não adiantar muito na matéria, e tem gente que ainda não nem pegou lá no início, né? Ah, tá, beleza. Então eu espero assim que o pessoal volte a ter aderência. Eu particularmente eu já gostaria de estar registrando isso como aula, tá? Ah, o que a gente trabalhou, falo pelo pessoal de informática, né, os professores de informática, a gente também gostaria de ter voltado, tá? Eu espero que volte o quanto antes, que a reitoria não enrole, né? Acho que demorou muito para criar esses cenários ali, mas é opinião minha, né? Então espero que venha de baixo para cima uma definição o mais rápido possível, tá? Que eles não enrolem lá, porque voltar presencialmente nesse momento, né, não sei, cada um tem o seu posicionamento aqui, mas assim, pensando em termos de saúde, tá pedindo para ter gente contaminada dentro do instituto. E como que a gente vai fazer? Aí contaminou um, para. Né? A contaminação, enquanto não vier vacina, ela vai ocorrer em algum momento, né? Infelizmente. Porque a gente volta presencialmente lá, Ministério da Saúde, vamos supor, lá para setembro, e fala, ó, agora pode voltar com aula presencial. A gente vai voltar, não tem vacina ainda. Qual que é a quantidade de alunos que vão estar indo, né? Então a gente, por exemplo, a gente não tem nem sabe se o ônibus está puxando de outras cidades para cá. Como que a gente vai abrir presencial se tem gente que vem de fora e não tem nem como o cara vir porque não está puxando o ônibus, né? Então é bem complicado, né? Então eu acho que uma primeira forma de metodologia online, então a gente dá uma live, retira suas dúvidas, vocês podem compartilhar até na casa está dando erro, né? De vocês. Vou parar até a apresentação aqui para que volta ou falta sai da minha tela compartilhada, tá? Vocês podem até estar compartilhando a tela de vocês, eu acho que torna mais dinâmico, tá? Então vamos torcer para melhor resolução aí, tá bom? E vamos tentar se adequar. São 3 alunos aqui, então estava de Breno rapidamente, mas ele saiu, tá? Então espero ter mais aderência nas próximas, tá? Eu vou tentar passar a função para a semana que vem ou passar mais exercícios para estar praticando. Beleza? Pessoal, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, nenhum outro comentário, eu vou estar encerrando por aqui. Beleza? Se tiver alguma pergunta, pode fazer via áudio ou via chat e estarei aqui para responder. Beleza, então? Então vou estar finalizando aqui a apresentação. Em breve vou estar subindo já lá no YouTube. Ok? É isso aí, boa semana a todos.